que trabalha com dois modos de frequência, de 1000 e 4000 Hz, e com as frequências de modulação que vai de 0 a 120 Hz. Uma das grandes características dessa corrente é a questão da dor e desconforto. Pelo encurtamento do pulso da corrente, ela faz com que você consiga uma intensidade maior, uma amplitude maior da miliamperagem aplicada ao paciente, ele referindo menos dor e menos desconforto. Seguindo os mesmos princípios dos dois últimos que nós vimos, ele trabalha também com protocolos pré-estabelecidos e trabalha com algumas possibilidades de manuseio de parâmetros manuais. Dos protocolos pré-estabelecidos, existe também a eletrolipólise, uma técnica utilizada de corrente de média frequência modulada e baixa, com a utilização de agulhas transcutâneas. Dentre eles, nós temos também a drenagem linfática, que dá pelos modos sequenciais da corrente, fortalecimento muscular sedentário 1, 2 e 3, fortalecimento muscular condicionado 1, 2 e 3, controle da dor através da terapia das comportas, controle da dor crônica com a liberação de endorfina, drenagem de edema agudo, edema crônico, de edema crônico e doloroso, e também a possibilidade de 5 protocolos particulares. Voltando aqui à seleção manual, onde eu posso explicar um pouquinho mais o que é as correntes e quais são as funções que ela exerce no corpo, nós temos o seguinte: o tempo de aplicação. Geralmente se dá de 15 a 25 minutos, vai depender muito da musculatura, em que aspecto que ela se encontra. As situações de modo de corrente. Esse aparelho ele tem um modo sincronizado, um modo sequencial, recíproco e contínuo. O que quer dizer esse modo sincronizado? O ECOS ele possui 4 canais independentes. Desses 4 canais, eu posso fazer que eles trabalhem os 4 ao mesmo tempo ou independentes. Disso eu consigo trabalhar com uma frequência de 1000 ou de 4000, uma modulação que vai de 0 a 120 Hz. Eu tenho as frequências de modulação da corrente através dos envoltórios, onde eu busco uma condição de quanto tempo eu quero que essa corrente entre em contração, o quanto tempo que ela tem que ficar contraindo, que nós chamamos de tempo on, e a questão da descida da corrente. Quanto tempo que eu tenho que descer essa corrente e quanto tempo eu tenho que ficar em repouso. Geralmente, o tempo de repouso ele tem que ser igual ou maior que o tempo de contração. Esse é o modo sincronizado. Eu utilizo a corrente de média frequência, de 1000 ou de 4000, e tenho a possibilidade de fazer os envoltórios da corrente. Temos também o modo sequencial. Esse modo sequencial ele é utilizado para drenagem linfática. Geralmente se utiliza uma frequência de 4000 Hz para o relaxamento, e modula-se ele também de 0 a 120. Geralmente ele é fixado em 50. Nisso nós não temos aquelas envoltórias, subida, descida, manutenção e descanso. Aqui nós temos somente a subida. Por quê? Porque o nome já diz, modo sequencial. Ele trabalha canal 1, 2 e 3 sequencialmente até chegar no 4 e assim por diante, até o término da sessão. Modo recíproco. Esse modo é um modo parecido com o sincronizado, porque ele envolve e utiliza os mesmos tipos de envoltória, com uma diferença. É uma aplicação que parte do princípio do agonista e do antagonista, ou seja, um músculo que contrai vai ter que relaxar um outro grupo muscular. Exemplo, o bíceps. Quando nós flexionamos o cotovelo, o bíceps está em contração. Em contrapartida, o tríceps está em alongamento. Quando eu faço uma extensão do meu cotovelo, o meu tríceps entra em contração e o meu bíceps relaxa. Então o que acontece? Eu utilizo o canal 1 e 3 no meu bíceps e uso o canal 2 e 4 no meu tríceps. Ou seja, eu consigo trabalhar o segmento sem que eu precise desligar o equipamento. Quando o bíceps estiver contraindo, a corrente não vai estar passando no tríceps. Quando a corrente estiver passando no tríceps, não vai estar passando no bíceps. Modo contínuo. Esse modo nem tanto é utilizado, porque ele não tem a questão das envoltórias, mas há a possibilidade também de trabalhar com ele na questão do 4000 Hz, ou seja, para analgesia, justamente porque você pode utilizar os 4 canais independentes. A grande diferença dele para o modo sincronizado é que você não tem as envoltórias, o tempo de subida, o tempo de manutenção, descida e descanso da corrente elétrica. Ao selecionar a opção fortalecimento muscular sedentário 1, observem que eu tenho uma condição de tempo de contração de 4 segundos.
e o tempo de descanso de 12 segundos. Ou seja, esse protocolo mostra que eu tenho que aplicá-lo em condições musculares bastante frágeis ou musculaturas flácidas, fracas. A partir do momento que eu tenho uma possibilidade de visualização de musculatura um pouco mais evidente de contração, um pouco mais forte, vamos dizer assim, eu começo a alterar o meu protocolo de tratamento. Indo para o sedentário 2, vejam que o tempo on ele vai para 5 segundos e o tempo off para 10. Quando eu passo do sedentário para o sedentário 3, eu tenho uma condição de tempo de contração e descanso o mesmo, sendo ela mantida ainda em 5 segundos. A partir do momento que eu vou evoluindo para esse tratamento, essa musculatura passa a ser um pouco mais evidente a contração e força, eu já tenho um condicionado 1, ele vai para 6 segundos de contração e 12 de descanso. Condicionado 2, eu tenho já 8 segundos de contração e 12 de descanso, finalizando com 3 segundos. Uma musculatura já com um fortalecimento bem evidente, contraindo-se 10 segundos e relaxando esses 10 segundos também. Quando o protocolo não envolve fortalecimento muscular e esse paciente necessita de uma analgesia, um controle da dor, um alívio da dor, no ECOS também você pode encontrar alguns protocolos para esse tipo de patologia, para essas dores e desconfortos, como o controle da dor aguda, onde você trabalha com a teoria das comportas. A frequência de modulação dele passa para 4.000 Hz, ou seja, 4 kHz, e a modulação vai para 120 Hz. Quando eu trabalho uma questão também de dor, que é para liberação de endorfina, a frequência de modulação ela baixa, ela vai para 20 Hz. Isso tudo delimitado e avaliado com o paciente. Ou seja, você vai avaliar qual a situação que o paciente se encontra naquele momento e através dessa sua avaliação você vai procurar dentro dos protocolos pré-estabelecidos da corrente para que você consiga ter um maior efeito terapêutico positivo no controle dessa dor. E para corrente polarizada, nós temos a seguinte possibilidade, a ionização, ou seja, a iontoforese propriamente dita, onde você vai trabalhar com o princípio de aplicação de 5 minutos numa frequência de 120 Hz. Para essa aplicação se fará necessário outros eletrodos, não aqueles que são aplicados na corrente Gauss. Você pode utilizar do 1 até o 4 canais, pois são canais independentes também. É o mesmo princípio da eletroporação. Você vai trabalhar com corrente polarizada, o mesmo princípio. Onde você vai utilizar eletrodos de chumbo com almofadinhas azul, onde você vai estar aplicando o medicamento, e num outro eletrodo dispersivo da corrente água. Para essa aplicação, vale ressaltar em relação à questão da negatividade, da polaridade da corrente e do princípio ativo. Sempre usar e utilizar o mesmo princípio de polaridade, negativo com negativo, positivo com positivo. Com a apresentação das 4 possibilidades que nós encontramos e vimos agora no ECOS, nós temos também a questão das informações. Aqui são algumas informações sucintas que você tem no software do drive do aparelho. E tem as versões em inglês, português e espanhol. Como vimos na explicação que foi dada em relação aos protocolos e as funções que o ECOS traz do tratamento da estética, vamos demonstrar agora algumas das técnicas em relação à sonoforese tridimensional, a sonoeletroporação, a corrente Gauss e a ionização pela iontoforese. Agora nós vamos demonstrar algumas técnicas de aplicação da corrente Gauss de média frequência que o ECOS traz para nós. Essa técnica ela foi feita em relação à drenagem linfática, onde nós selecionamos a possibilidade de trabalhar com corrente Gauss modulada em baixa, 1.000 e 4.000 Hz. Colocamos 4 eletrodos independentes e buscamos um modo sequencial. Então, com essa técnica, com a disposição desses eletrodos aqui, nós estamos fazendo uma drenagem linfática na paciente, onde o canal 1, canal 2, canal 3 e canal 4. Essa é uma das técnicas descritas pela literatura que você pode fazer e obter uma melhor drenagem linfática. Dentre várias possibilidades que nós encontramos nos protocolos pré-estabelecidos que o ECOS traz, nós temos também agora a possibilidade de trabalharmos com a corrente de média frequência para fortalecimento. Ou seja, as disposições dos canais serão alteradas, as fibras musculares serão as mesmas, mas o efeito terapêutico agora da corrente vai ser uma contração muscular efetiva, justamente para ganho de trofismo e força.
Para a utilização dessa técnica, nós vamos usar o método sincronizado, onde eu vou estar trabalhando com os 4 canais independentes. Como eu estou com uma musculatura grande, que é a musculatura abdominal, eu posso contraí-la de uma forma